realizou esse projeto foi o Mané Ferrari, o nosso presidente da Catimar. Um dia ele ficou muito intrigado como é que surgia na cidade, principalmente aqui em Floripa, que quem poluía nossas águas eram os navegadores. Eram as pessoas que usavam barco, lancha, né? E a gente vê aqui nas lanchas tem aquelas festas, e o povo dizia que era esse povo que poluía. Aí ele disse, como é que nós vamos descobrir isso afinal, né? A gente tirar essa história limpa. Aí ele teve uma insônia e disse, e se a gente limpar no fundo do mar onde tem essas aglomerações de barco? Aí ele logo, contou para a nossa diretoria de mergulho, todo mundo comprou a ideia, vamos. Só que a primeira etapa houve um naufrágio. Vocês conhecem a reserva biológica Maria do Arvoredo? Houve um naufrágio lá. Nem podia, o barco tá lá, ele naufragou, justamente onde é o único lugar que pode mergulhar. E aí a gente fez essa ajuda. Vamos lá, coletamos e tal. Até hoje tem restos daquele barco, porque ele era muito grande. Mas aí na segunda etapa a gente foi para a Ilha do Francês, que fica bem ali na frente de Jurerê. E aí, gente, pasmem, a gente tirou muito lixo. E entre eles a gente tirou TV 29 polegadas, lembra aquela TV gabinete, assim, que era... A gente tirou tudo. A gente tirou muito brinquedo de criança, carrinho de bebê, assim, de criança, sabe? Infantil. A gente tirou um pneu, a gente tirou tanta coisa que não tinha, na verdade, a ver com barcos. Para não dizer que a gente não tirou nada que pudesse ligar barcos, a gente tirou long neck, latinha, mas era muito pouco comparado com a quantidade de barcos que vão naquela região. Então, o ICMBio, que é o órgão que cuida da reserva Maria do Arvoredo, ele realmente viu que a gente precisava se abraçar porque existiam muitas informações que eram desconexas realmente da verdade. A gente começou a fazer outras limpezas. Foi aí que a gente pegou o gosto pelo negócio, E quando a gente começa, a gente foi, de fato, foi criando um propósito, a gente mergulhar assim. Aí, Mané, agora conta pra gente como é que foi. Ok. Tchau, buonasera a tutti. Bom, o nosso projeto, como a Michelle já disse, é um projeto que veio para mostrar para todos nós que tipo de lixo, de fato, nós estamos deixando ir para os nossos mares. E como que esses lixos vão parar nos nossos mares? A gente ouve muito, e é o que a gente mais ouve até hoje, e aí eu vou ver com vocês até o final dessa palestra. Vou fazer primeiro uma pergunta. Qual é na cabeça de vocês, qual é o principal e o mais problemático lixo hoje nos nossos mares? Plástico. Então, o plástico é o culpado e o problemático de tudo isso. Ok, uma disse sim, outro mais ou menos. Ok. Então a gente vai entender um pouco. A gente quer justamente isso. Fazer com que vocês entendam junto com a gente qual é o problema desse lixo estar nos nossos mares. Nosso projeto já completou 10 temporadas. Nessas 10 temporadas nós chegamos à triste marca de 150 toneladas de lixo retirados. Fundo dos mares, praias, rios, lagoas, costões e praia, Praia, areia da praia também. E a gente tem um vídeo que conta um pouquinho da história, ali não vai dar os 150 toneladas, porque o vídeo foi feito um pouco antes, a gente já chegou a 150 nessa última etapa que a gente realizou esse mês, Então... Importante que esse vídeo preste atenção no sototítulo ali. Antes até de botar o vídeo, esse vídeo, nós apresentamos esse vídeo em 2019, nós fomos convidados pelo governo italiano. Desde 2011 a Catimar tem uma parceria com o governo italiano através da Assonáutica italiana, ou a Confindústria Náutica italiana, onde a gente vai participar do Salão Náutico de Gênova, porque nós temos empresas também associadas, então a gente participa de B2B e tudo mais. Em 2019, eles sabendo do nosso projeto, eles nos convidaram para assinar um acordo, para que eles pudessem fazer nos mesmos moldes que nós criamos o Limpeza dos Mares lá na Itália. É sempre aquela história, A gente sempre copia de lá para cá e agora foi copiado daqui para lá. Então a gente foi lá dar essa palestra, dar essa apresentação do projeto lá. Um mês depois foi feito os mesmos moldes, por exemplo, nos canais de Veneza,
o nosso projeto chegou à Itália e em vários outros lugares. Então esses acordos continuam. Eu tive agora em setembro lá de novo, mudou a presidência da Assonáutica, mudou a presidência da Cofindústria. Foi até muito legal. Quando eu cheguei para conversar com os presidentes lá, para me apresentar, dizendo que a gente tinha esses acordos, eu disse, não, a gente quer renovar e fazer muito mais do que a gente já sabe do projeto. Então isso foi gratificante para a gente, né? Então esse vídeo a gente apresentou lá, então ele já está traduzido também em italiano. O estrago que o plástico vem causando na natureza acendeu a luz vermelha e colocou o mundo em alerta. Do total do plástico já produzido até hoje, nem 10% foi reciclado. Pelo menos 51 trilhões de partículas de microplástico já estão em nossos oceanos, 500 vezes mais que o número de estrelas em nossa galáxia. Se continuarmos nesse ritmo, em 30 anos teremos mais plástico do que peixe em nossos mares e oceanos. Isso é o que apontam as mais recentes pesquisas. Porém, é importante salientar que o plástico em si não é o maior vilão dessa história. Nós, seres humanos, é que não estamos fazendo um uso sensato e um descarte correto do plástico. E não é somente o plástico que polui. Garrafas de vidro, caixas de isopor, latas metálicas em geral e bitucas de cigarro são encontrados tão facilmente na natureza quanto o plástico. Diante dessa crescente problemática, a ACATMAR, Associação Náutica Brasileira, tomou uma posição e resolveu fazer sua parte para amenizar essa tragédia que estamos criando para nós mesmos e para as futuras gerações. Mesmo com todas as dificuldades que os trabalhos voluntários enfrentam, em 2014 foi criado o Limpeza dos Mares ACATMAR. E desde então o projeto só vem crescendo. Sabemos que isso é apenas a ponta do iceberg, mas sabemos também que o Limpeza dos Mares ACATMAR vem cumprindo sua missão não somente na ação direta, quando vamos a campo limpar nossos mares, mas também quando sentimos que o nosso trabalho vem sensibilizando cada vez mais as pessoas e a sociedade como um todo. Afinal, isso é uma missão de todos nós, afirma Leandro Mané Ferrari, presidente da ACATMAR e idealizador do Limpeza dos Mares. Desde a sua criação, o projeto já retirou do fundo dos nossos mares, das praias e dos costões, 100 toneladas de lixo. Ao material recolhido é dado o destino correto. O trabalho da Limpeza dos Mares vai além disso. A indústria de embalagens vem demonstrando cada vez mais interesse nos dados levantados após cada etapa para desenvolver materiais menos agressivos ao meio ambiente. Palestras em escolas para conscientizar as futuras gerações também são feitas pelos voluntários da ACATMAR, pois acreditamos que essa mudança de comportamento, de educação, só vai funcionar plenamente se o indivíduo já tiver essa consciência desde criança. A participação em feiras e congressos, onde é possível divulgar o projeto e convocar mais voluntários, também traz resultados práticos, pois cada vez mais as pessoas procuram estar juntas nas ações. Nessas ocasiões, parte do lixo retirado da natureza é demonstrada em exposições que a ACATMAR promove. O engajamento de órgãos ligados à preservação da natureza e à segurança dos nossos mares é mais uma prova de que estamos no caminho certo e mostra a seriedade do projeto. São centenas de voluntários de todas as idades que deixam seus afazeres para dedicar seu tempo para fazer o bem. O Limpeza dos Mares mergulha fundo e literalmente para tirar de dentro da água o lixo que muita gente não vê. Aliás, esse é um grande diferencial do Limpeza dos Mares e que faz a diferença. Impressiona os mais variados tipos de lixo que já foram retirados. Sofás, fogões, geladeiras, TVs, cordas e pneus, entre muitos outros, são alguns dos exemplos que podemos citar. Restos de redes, conhecidas como redes fantasma, também são encontradas ainda matando a vida marinha. Para muitos, isso seria motivo de desânimo, mas para nós da ACATMAR, isso tudo serve como mola propulsora, pois sentimos que estamos no caminho certo, no caminho do bem.
Vem você também fazer parte disso? Visite nosso site e nossas redes sociais e entre para esse time de voluntários ajudando nessa luta que é longa e de todos nós. Limpeza dos mares Acatimaru, o respeito pela natureza. Se quello dell'inquinamento dalla plastica è un problema che interessa tutti i mari del mondo, Italia e Brasile sono paesi amici e insieme faremo da capofila nella grande battaglia contro la plastica. Maria Ferrari, presidente Acatimaru. Mais informações no site limpesadosmares.com. E hoje a gente quer mostrar para vocês um pouquinho, né? A gente trouxe alguns utensílios que a gente acaba trazendo, né? E já desde o início mostrando que não é só o plástico que a gente encontra, acho que deu para ficar bem claro ali nas imagens, né? Que a gente encontra de tudo. Aquela televisão ali, bem antiga, né? Aquela tela, ali nós encontramos lá na Ilha do Alvoredo. O que isso está fazendo na Ilha do Alvoredo? Como é que isso vai parar lá? Né? Como é que uma latinha de patê da Argentina vai parar lá dentro da reserva do Alvoredo? Então é sobre isso que a gente quer falar com vocês. A gente quer mostrar para vocês que, na verdade, o lixo está em todos os lugares. Mas o lixo vai parar no mar porque a gente não acondiciona corretamente na frente das nossas casas quando o caminhão de lixo vai passar para buscar. Esse lixo acaba vindo dos rios, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura, né? Isso é cultural, açorianos, né? Povos açorianos e tudo mais, que tem aqui também na nossa região. O rio, atrás das casas, sempre foi o nosso depósito. Chão, então, quer dizer, a gente está muito longe, o Ribeirão da Ilha, como é que são as casas? De frente para a rua. Atrás, agora que estão se mudando, né? Vem da casa para frente, mas até então as casas eram um depósito e tudo é encontrado. E a gente não vai longe, a gente foi na Balneário Camboriú no ano passado. Balneário Camboriú, o rio Balneário Camboriú, ele passa Balneário Camboriú, sobe e vai até lá no final do Camboriú, é muito longe aquele rio. Nós tiramos 2 toneladas e meia de lixo do rio Camboriú, onde nós tiramos geladeira, nós tiramos vaso sanitário, nós tiramos TV, nós tiramos gabinete de computador. Então, assim, a gente, de fato, acaba encontrando de tudo que é lixo existente. Só que tem 2 tipos de lixo, não sei se vocês perceberam ali. Um lixo que para a gente é muito maléfico ao meio ambiente, lá no fundo do mar, são as famosas e faladas redes fantasmas. Vocês sabem o que é rede fantasma? Alguém sabe? São redes de navios que são jogadas no mar depois de não terem mais utilidade, até as redes de pesca, né? É isso aí. Na verdade, são restos de rede, por exemplo, vai pescar dentro de um local que não pode pescar, joga a rede, vai puxar, ela tranca na pedra, aquele pedaço, aquele malho de rede fica lá dentro. Essa rede, ela continua lá embaixo e ela continua matando a vida marinha. Então, por isso a gente chama de rede fantasma, porque na verdade ela continua lá trabalhando e matando a vida marinha. A gente tem um case, nesse vídeo acabou não aparecendo, mas a gente tem um case do projeto Limpeza dos Mares, que é dentro da Galeche, da Ilha da Galeche, que fica dentro da reserva também do Alvoredo, uma ilha um pouco mais longe, onde tem um naufrágio chamado Naufrágio Lili, de 1968. Esse naufrágio está deitado no costão, a ponta dele está a 3 metros e o fundo dele está a 12 metros de profundidade, ele está deitado assim. A gente chegou lá em 2016, nesse navio, ele estava todo envolto de pano, que a gente chama, né, de rede, todo, o navio todo, inacreditável. Nós temos as imagens, depois até a gente vai mandar o site para vocês que tem a imagem, inclusive do antes e depois. Vocês não acreditam, não tinha uma vida marinha. A gente chegou perto daquilo assim, meu Deus, um lugar tão lindo.
uma reserva, e não tinha nada de vida marinha naquilo. Mergulhadores, um trabalho muito difícil, porque a maré lá é muito forte, para a gente tirar até perigo de a gente se grudar naquela rede, uma rede velha. E aí a gente começou a tirar essa rede. E nela um monte de peixe morto. E nada de vida. A gente olhava por lá, tem umas tocas no navio, assim, aquela coisa mais linda para ti ir contemplar. Só que não tinha nada. A gente tirou tudo aquilo, levou, vimos um monte de vida marinha morta ali. E o peixe, ou qualquer outra vida, quando ela morre lá embaixo, ela solta um líquido e um cheiro que se chama cadaverina. E esse cheiro, ela afasta o restante, porque os outros peixes que vão chegar ali, as outras vidas que vão chegar ali e vão cheirar, puta, aqui tem perigo, eu vou correr daqui. Então um lugar que é uma reserva, que é feito realmente para a procriação, acaba morrendo. Né? E foi o que aconteceu. Então conseguimos tirar, em 2016 recolhemos tudo, voltamos em 2021. As cenas são de chorar de felicidade. De chorar de felicidade, de tanta vida que voltou em pouco tempo para aquele ambiente, para aquele habitat. Então assim, dentro das tocas do navio, em tudo quanto é lugar. Eu fui em 2016, participei em 2021. Quando eu cheguei próximo do navio, que aí abre a luz do navio, assim, é inacreditável. Então assim, para mostrar como de fato a gente consegue trazer de volta a vida, a gente consegue fazer algo que não existia mais, voltar à vida marinha. Somos a única associação hoje, como a Michelle falou, que hoje pode adentrar dentro da reserva biológica do Alvoredo para fazer esse trabalho. Né? Esse é um dos lugares. E esses órgãos estão todos com a gente aí trabalhando. E aí, gente, ele falou das redes de pesca, e se eu disser para vocês que isso aqui é feito de rede de pesca? Que a gente tirou do lixo, me pesou demais. Esse aqui foi uma rede, uma não, né? A gente tirou muitas toneladas de rede de pesca e a gente transforma em utensílio, a gente escolheu, né, utensílio de cozinha, até para que a gente possa levar para vocês, principalmente para as crianças, quando a gente vai nas escolas, para vocês entenderem como é importante a reciclagem. Por quê? Porque o que é uma rede de pesca? É um polímero. Quando ela vai para a indústria, quando ela volta para ela fazer o que ela veio de propósito fazer, né? Ela serve, mas ela não pode ser descartada completamente, ela ainda consegue vir para dentro da sociedade. Ela vira um polímero, é como se fosse um arrozinho, né? Ela volta para a indústria. Então aí você pode fazer muitas coisas com ela. A gente escolheu, faz uma forma, cada um, eles botam o polímero, aí esquenta, vira, no caso aqui. Mas sabe onde é que tem o polímero usado com a rede de pesca? Dentro do carro da gente. Aquela parte preta do carro é feito de polímero, é feito dessa matéria-prima. E quem é nosso grande parceiro para ajudar para recolher rede de pesca é a Polícia Militar Ambiental, que fica, né, fazendo rondas no mar. E ela recolhe muitas redes que são abandonadas, às vezes porque estão em lugar que não é permitido, aí eles veem a polícia aí, vão embora e abandonam. Essas redes são apreendidas e depois elas são doadas para a limpeza dos mares. E essa contabilidade nem está nas nossas toneladas, né? A gente só coloca na nossa conta aquilo que é no dia da etapa da ação. E aí uma vez a gente esteve em Bombinhas, na Praia Grande. Lá eles têm uma colônia de pescadores. Aliás, eu quase apanhei lá, porque eu fui lá falar do projeto, convidar eles para participar, e eles achavam que eu era de um órgão ambiental e tinha mudado uma legislação sobre as redes. E eles ficaram bravos, e sabe o que eles fizeram? Eles abandonaram as redes deles no mar, como uma reivindicação. Só que eles não entenderam que se eles abandonam, eles fazem aquilo que ele falou. O peixe morre e espanta a vida marinha, ou seja, ali não vai mais se criar peixe. E aí a gente foi lá para dar essa palestra, porque quem também nos convidou, porque sempre dentro de uma cesta, né, tem alguém também bom. E esse moço que tenta, olha gente, como a gente já tá pegando sujeira no mar, sabe? Tenta conscientizar os outros. Mas é como ele disse, é a cultura às vezes que não é, né, a gente tinhoso. E o mais difícil de todo o nosso trabalho hoje foi conscientizar o pescador. É a parte mais difícil. Tanto é que a gente só conta para vocês, quando a gente vem na palestra, que o lixo que a gente mais recolhe, se a gente for botar toneladas, é a rede de pesca.
Pasmem, isso é muito real. Nesse dia em Bombinhas, a gente tirou 7 toneladas só de rede de pesca. O volume de lixo até tinha bastante. Mas assim, se comparar, a gente tirou muitos caminhões de rede de pesca, que foi para a indústria, para virar esse utensílio que a gente vende lá no projeto, para ajudar, para reverter, né, fundos para que a gente continue mergulhando fundo. Vamos lá? Vamos. Quem que usa canudo plástico ainda? Caipirinha? Verdade. A caipirinha vocês usam. Ah, Não? Às vezes eu pego. agora tem Às vezes é pequeno comércio, né? de inox, É que nem sempre a gente, né, já vem no copinho, né? Eles já entregam pra gente, A gente não tem muita opção, né? Bom, dado... Isso aqui a gente tirou em meia hora na praia. A quantidade de canudo. Um canudo demora 1 minuto para ser feito. Ele demora 30 minutos mais ou menos com aquela caipirinha, aquele negocinho para a gente usar, não é? Ele demora 20 anos para se decompor. Ele está matando 1.000 espécies marinhas por ano. Sendo que a gente não tem o vidro da tartaruga. A gente tem o vidro da tartaruga, que ela está dentro da narina. Já viu esse vídeo? A gente vai nas escolas com as crianças e a gente passa o vídeo e não fala nada do canudo primeiro. E a gente deixa passar o vídeo. Eles vão lá tentando tirar aquele negócio da narina, né? Eles tiram um troço duro. Aí a gente pergunta, o que é aquilo ali? É ferro, é madeira, é isso. Eles falam tudo, menos canudo. Porque com o tempo, e aí é o que eu vou mostrar para vocês aqui, com o tempo, o plástico, ele fica assim, duro. Essa garrafa aqui estava no postinho da Ilha do Arvoredo. Ele fica duro, assim. E esse plástico, com o tempo, ele vai soltando. E ele vai ficando assim. E a gente trouxe aqui copinho também, ó. Eles bem molinho, e já está duro. Ó. Papel, plástico. E tudo isso aqui acaba virando o tal, está caindo o vidrinho aqui, o tal do microplástico. É isso que está aqui dentro desse vidro. E esse cidadão aqui, infelizmente, é o que a gente já está comendo na nossa alimentação. Ah, mas eu não como peixe. Não como isso e aquilo. Já foi encontrado no sal. Todo mundo sabe de onde vem o sal. O sal do mar. Então já foi encontrado, inclusive, no sal. Já foi encontrado na água. Então aquele cidadão ali, todo o lixo que a gente recolhe, é com certeza o plástico um dos mais nocivos neste caso. Mas a Michelle vai contar uma historinha. Vai contar uma historinha para eles? Vou, mas acho que... A Michelle vai contar uma historinha para vocês. É uma historinha que a gente conta para as crianças. E até quando a gente vem para cá, a gente vai nas escolas e a gente conta a historinha para as crianças. Hoje a gente vai contar para vocês. Então vocês se retomem a fase criança de vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que de fato isso acontece e como acontece. Para a gente no final fazer a pergunta de novo. Se é esse o plástico ou qualquer outra coisa que realmente está causando problema no nosso mar. Bom, eu aprendi muito com lixo, né? Então, desde que começou o projeto, eu estou ali empenhada. E aí, eu também tenho um programa e eu cobria também o Limpeza dos Mares. Então, a gente um dia, quando a gente via na mídia que o plástico era o vilão, a gente também falava isso, né? Todo mundo falava, eu só falava, todo mundo falava. Só que um dia aconteceu algo comigo assim que vocês vão entender. Ele é meu marido, tá? E a minha filha fazia uma aulinha de vela lá em Jurerê, no Yacht Club. Daí a gente decidiu levar ela no sábado de manhã e falou, vamos aproveitar, vamos caminhar. E aí era verão, mas em dezembro, pra outubro, a gente foi caminhando e de repente assim, né, a praia tava cheia de lixo. E aí, como a gente tá muito afinado, como eu disse pra vocês, eu caminhava e baixava. Aí ele olhou pra mim e disse assim, hoje nós vamos caminhar. E caminhar tem que ter ritmo. Não dá pra você parar você vai ter que caminhar. Tá bom. Aí eu ia mais um pouquinho. Gente, meu Deus, sabe? Aí eu juntava ele. Pô, Michelle, não vai dar. Aí eu na minha cabeça assim, já sei. Eu vou até o final
tentando me concentrar, e na volta eu vou juntar o que dá. E aí, só que eu não falei nada pra ele. Foi da final, quando eu voltei, eu fui juntando a mão cheia, assim, ó, sem mentira nenhuma. Quando ele olhou pra trás, que ele viu que eu tava cheia de lixo, ele falou, não dá. Aí ele saiu bravo, assim, e foi embora. E eu fiquei com aquele... E fui catando, né? Pensa que eu parei, continuei, jogava no lixo, aí alguém me ajudava e tal. Quando eu cheguei lá no Art Club, ele tava com um bico desse tamanho. E eu assim, cara, como é que eu vou falar pra ele que eu não consigo? Se ele não entendeu que eu não consigo, como é que eu vou explicar? Porque é maior do que eu. Aí eu tava lá perto do trapiche, do jurerê. E de repente eu ouvi alguma coisa me chamando. Aí, me ajuda. Me ajuda, né? Quando eu olhei, gente, não tá aqui porque eu acho que alguém viu. Era uma garrafinha de água. Era uma garrafinha, deu falando comigo, né? Aí eu até olhei assim pra ver se não tinha ninguém olhando, né? E ela me tira daqui. Aí eu peguei a garrafinha. Mas o que tu estás fazendo? Mas tu estás falando comigo? Eu falo com todo mundo. Ninguém me escuta. Daí mas o que tu estás fazendo aqui? Pois é. Eu tava lá na geladeira, bem geladinha, guardando aquele líquido maravilhoso. Um cidadão pegou, me trouxe pra cá. Dia de sol, tava tudo gostoso. Aí ele abriu, tomou aquela água maravilhosa. Cara, e de repente ele me botou aqui, me abandonou e foi embora. Mas sabe o que eu tô com medo? Olha aquele marzão ali. E tá ventando. Sabe o que vai acontecer comigo? Aí eu disse, não. O vento vai me empurrar, o mar agora vai começar a subir. E aí a garrafinha me disse, eu tenho perna? Não. Eu tenho braço? Como é que eu vou nadar? Eu não sei nadar. E se esse mar chegar aqui, ele vai me levar? E eu já vi muita coisa indo pro mar. E aí ele vai se afogando, vai batendo a onda, vai pegando o sal. Lembra que ele falou que acontece com a garrafinha? Vai ficando dura, eu vou desmanchando e aí eu vou me transformando em microplástico e eu vou poluir o mar. E sabe o que é pior? Aqueles ali da praia vão dizer que eu sou o maior vilão dos mares. Mas eu nem queria estar aqui. Eu não vim pra cá sozinho. E eu não sei nem sair daqui. Eu vou morrer lá. Aí eu disse, e como é que eu faço para te ajudar? Porque eu já faço limpeza dos mares para tentar tirar o maior lixo possível. Aí a garrafinha disse, pergunta para as crianças. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, nas crianças, eu lembrei que a gente fala muito que é as crianças que vão salvar o mundo, né? A gente fala, não, as crianças que vão salvar o mundo. Mas aí eu pergunto para vocês, elas vão salvar o mundo se a gente não cuidar? Porque até essa geração crescer, tem um dado que diz que até 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe. A gente não vai deixar nada para eles, né? Eles não vão ter tempo de fazer isso. Mas é claro que na escola eu falo que eles vão mudar o mundo, que eles precisam mudar pelo menos dentro de casa. Porque sabe por quê, gente? Muita gente não sabe fazer separação dentro de casa. A gente até acha que a gente sabe, porque na nossa geração a gente não aprendeu. E é uma coisa que se tu quiser saber mesmo, tu tem que fuçar, tu tem que ler, tu tem que olhar. Por quê? Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram disso, que isso aqui não recicla, aquilo ali também não recicla. Aí tu não sabe nem mais o que recicla, o que eu jogo fora, afinal. Então hoje, eu queria ajudar vocês, ensinar, e a gente vê se vocês também sabem fazer, porque é isso que a gente faz com as crianças. E tá tudo certo se a gente errar e se a gente não souber, tá? Por quê? Porque a gente precisa aprender. E às vezes o básico a gente precisa falar, o óbvio a gente precisa falar, né? E a gente precisa dizer pra gente que a gente não sabe e a gente precisa aprender. Eu trouxe pra vocês e depois você vai distribuir pra eles, até pra botar lá na geladeira de casa, né? Falar com o filho, pra gente ensinar. Sabe por quê? Eu fui numa escolinha, era a sétima série, na escola municipal. E eu perguntei quem recicla. 2, 3. Aí, pra quem não recicla, eu perguntei, por que vocês não reciclam? Gente, vocês não imaginam as respostas. Um diz, a minha mãe diz que não é obrigatório, então ninguém recicla lá em casa. Aí o outro diz assim, a gente tem preguiça. O menino falou, criança não mente. E eles falaram. E aí uma menina disse assim, mas isso aí já era uma outra escolinha, ela falou assim, a minha tia, ela joga o óleo da cozinha no rio.
a gente quase morre, né? Mas aí a gente escuta e, meu Deus, entende? Assim, a gente precisa fazer todo um trabalho. Imagina essa criança chegar pra ti e dizer, tia, não pode. Mas ela vai dizer, né? Então, assim, a gente faz um trabalho pra todo mundo. E assim, gente, não tem problema a gente dizer que não sabe, tá? Mas a gente precisa entender o que de fato vai pro lixo ou não. Então, eu vou escolher alguém. Tudo bem se eu escolher alguém. Tudo bem se vocês participarem. Ok. Então, Vai ganhar um brinde. Mas antes quando a Michelle monta ali, quem é que fuma? Aqui. 2? Esse ali a gente está cansado de falar, não adianta muito. 5.000 bitucas de cigarro retirados em 1 hora e meia de ação na praia de Canangeiras. E além das bitucas, inacreditavelmente, a quantidade de isqueiro. Fora a quantidade de caixa de cigarro, que a gente não trouxe, mas a gente tira também. Isso aqui tem mais 3 potes ali. Isso aqui é um pequeno pedaço de praia. Pequeno. Em todas as praias. Bombinhas foi a mesma coisa. Teve uma praia que a gente tirou 10.000 bitucas. 10.000 bitucas. E aqui a gente tem vários modelos, né? Alguns mais novos que acabaram de ser jogados. E outros que já estão em estado de decomposição, de fato. E esses aqui. Para vocês verem como de fato eles acabam ficando assim também. Está duro. E esse pedaço vai partindo dessas partículas. Então são vários tipos que a gente vê. Então a turma que está fumando também está deixando a sua contribuição de lixo nos nossos mares também. Então vamos lá. Como é que é teu nome? Ana. A voluntária, né? Que eu fui puxada pra esquecer. Ana, olha só. Esse aqui era um pão. Tinha pão de queijo, mas eu já comi, sobrou o saco de pão. Eu vou te mostrar. Aqui é o lixo orgânico e aqui é o lixo reciclável. Aonde você joga esse papel? Não, é esse aí. É esse aí mesmo. Que lixo é esse? Reciclável. Tá. Gente, ela errou ou acertou? Errou. Não errou. Eu jogo na composteira quando não tem estampa e quando não tem adesivo. Tá, ok. Mas vamos naquela... A gente só tem esses 2 lixos. 2 aqui. lixos. E qual que ela colocaria? Quem acha que ela errou? Eu acho que é papel, mas depende que tem plástico. Tem gordura. Muito bem. É um plástico contaminado já, porque ele tem gordura. Então, quando o plástico, ele, né, eu não tenho como lavar, por exemplo, a gente joga no orgânico. Que tristeza. Mas você levou uma coxa pra casa. Aí, é teu presente da gente. Não, fala que tem a gordura do pão de queijo, daí tipo, se tu for no prato, A mesma coisa tem com um guardanapo. Vamos lá. Mas tem uma É Senhor, uma... Pô, senhor, essa cara. Vamos lá. Fiz um macarrão, sobrou um negócio. Isso aqui já tem tecnologia para tirar o alumínio do papelão, né? De reciclado. Então vai lá, ó. Esse é reciclável e esse é orgânico. Mas Você Tem mais nada aqui. Que medo! Ele acertou? Acertou. Mas é justamente isso, ele já está lavado, né? Porque se não vai ser descartado no outro lixo, Esse é um produto que diziam antigamente que não tinha como reciclar. Tá, gente? Então, por isso que eu trouxe, porque ele ainda é uma pegadinha, principalmente para nossas gerações. Tá? Então, assim, passa uma aguinha, não, né? Quer lavar bem? Ok. Mas usou, deixa de molho na água, vai fazer a comida, daqui a pouco você vai lá, põe de cabeça para baixo, ele escorre tudo, aí você joga no reciclável. O pessoal não vai lavar, gente. Se for sujo, ele vai pro lixo, ele não vai ser reciclado. Mais um voluntário aí. Eu não sabia, eu vou levar uma bronca na escola, eu queria saber. Pediu uma pizza.
Tem É duas toda tampas. sua. Qual o sabor da pizza? Essa é a... Se tá sujo assim, eu acho que a mesma dinâmica do guardanapo e dos outros produtos seriam. Você que sabe! Eu tô aqui só O papel, é a mesma dinâmica. Olha só, a gente vai. Orgânico resultado. Ela errou ou acertou? Errou. Errou. Vai engordurar. Por que ela errou? Porque a parte de baixo tá engordurada, a parte de cima não tá. Aí separa os dois, não tinha que ser. Vai lá, garota! Não, isso. Muito bem! Professora, vamos lá, professora? Quero ver se É uma comida congelada, um empadão. Ih, Buffy. E aí? Reciclável ou orgânico? Eu, na dúvida, eu reciclo. Professora, essa. Tá errado, não. Aceitou esse sangue. Muito bem, garota! Mas eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, é uma questão que há muito tempo o lixo reciclado, a gente em casa se preocupa, né? E muitas vezes a gente tem essa preocupação de lavar, mas assim, não existe uma forma disso virar reciclado, de criar um sistema para que esse lixo que está engordurado seja mesmo assim, porque se vai para o orgânico, porque está sujo, você não está contribuindo para a coleta seletiva. Porque continua botando papel ali. Não existe um sistema de limpeza que vai além da casa. Porque às vezes eu não consigo tirar a gordura do papel. Quando você bota no reciclável, agora eu vou explicar pra vocês qual é a dinâmica do negócio. Tá? O orgânico, papel que tá sujo, ele não tem como ser lavado, porque ele desmancha. Por isso a gente põe no reciclável e ele é mais fácil de se desmanchar, né? Tá. Mas o reciclável é assim, ó. Tem gente que não lava tão bem. Se ele não contamina, de fato, porque como ele, por exemplo, é alumínio, se ele estiver sujo aqui, se eu lavar, eu não vou desmanchar. Então eu continuo. Lá na reciclagem eles fazem isso, tá? Lá é um outro, até porque eles desmancham, viram... Lembra que eu falei pra vocês no caso da rede? Viram um granuladinho. Tudo tem um destino, tá? E depende do que o reciclador vai fazer com aquele produto. Mas, gente, é sempre assim, ó. Na dúvida, dá pra lavar, deixa secar, joga no reciclável. Mas deixa secar, porque se você botar molhado, daí ele vai dar mau cheiro e vai contaminar outros eixos. Então, essa é a dinâmica. Tudo que fez, que dá pra... O plástico da carne. Uma professora perguntou isso pra gente. Gente, mesma coisa. Lavou, deixa lá nos corredores, secou, bota pro reciclável. Mas tem que lavar com detergente da carne? Não, não precisa. É só água. Pode gente. ficar com aquela gordurinha. Só o assim. que é mais gorduroso, assim, que aí dá... A gente que já faz, a gente já vai evoluindo, né? Já passa esponja. Mas pra quem tem preguiça, se eu for falar pra ele vai passar uma esponja, ele não vai passar. Então passa uma... Por isso que eu digo, deixa de molho, que daí ele vai desgrudar, depois você vai lá, deixa de cabeça pra baixo, deixa escorrer, secou, bota no reciclável. Michele, outra coisa que falaste do mau cheiro, mas é algo para se pensar também, poxa, por que não lavar direito, né? E pensar em quem vai receber esse material para reciclar, pensar nas pessoas que trabalham com isso. Se nós deixarmos um pote usado, né, de comida usado, fechado por 2 dias, quando abre ninguém aguenta o cheiro na cozinha, né? Assim. Imagina alguém receber esse lixo sujo de comida depois de 3, 4 dias e ter que lidar com isso, né? Então, mas, por exemplo, na minha, eu não sei como é que é, onde é onde vocês moram a coleta. Na minha casa, uma vez na semana. E se eu perder, ele fica lá, né? Porque é volumoso o lixo reciclável. E aí, se você deixa ele com mau cheiro, quem sofre é você, porque vai dar bicho. Então, você vai evoluindo também. Entende? Então, tipo, claro que é sempre melhor a gente lavar, higienizar, secou, deixa bem sequinho. É bom pra você e bom pra quem vai receber, porque isso é produto, né? Até tem uma discussão, não chamamos mais de lixo, é resíduo, né? Mas tanto faz, gente. A gente precisa entender é que ele não vai embora, né? Ele volta pra indústria pra ser uma outra coisa. Esse é o propósito do lixo. Por isso que eu conto a história da garrafinha. A garrafinha não quer morrer lá no mar.
né? Ela tem outro propósito, porque a garrafa PET é reciclável, a tampinha é reciclável. Inclusive tem um monte de gente que faz a tampa para o PET, vale uma cadeira de roda, ela tem valor, né? É um plástico duro, ele tem valor. E o plástico, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente aprendeu muito no Empresas dos Mares? Quando eu fui na Itália, em Gênova, nesse dia inclusive que a gente fechou o acordo com eles, eu fui caminhar desse evento ao hotel, é uma avenida. Tinha mais bituca no caminho, mas não, assim, era uma coisa assim, ó, dava 2 containers daquele de lixo de caçamba, assim, que fica de coisa, dava 2. Nós tiramos 5 mil em 1h30, nós damos 10 minutos. Fácil. E eu gosto de contar isso por quê? Porque assim, ó, a gente tem uma cultura ruim no Brasil de dizer, mas no Brasil não presta, no Brasil todo mundo adianta, brasileiro não tem jeito. Gente, não é bem assim. A gente fez uma coisa muito bacana pelas nossas gerações quando a gente fez a campanha do cigarro, por exemplo. Não funcionou? Funcionou super bem. Se a gente agora se comparar com outros países, por exemplo, a Itália. Por quê? Porque lá não teve a campanha e leis que proibissem, por exemplo, que a gente fez tudo muito junto, né? A gente fez a campanha do cigarro e proibimos cigarros em lugares fechados. Isso fez com que a geração que estava vindo se desinteressasse pelos cigarros. Tá vendo como agora eles voltaram com o eletrônico? Porque pode dentro de... Inclusive em avião eles estão pegando direto, ó, né? O pessoal vai lá dar um... E não pode, né? Mas por quê? Porque a fuga é o jeito. Então o pessoal tá voltando a fumar cigarro por causa do eletrônico. Mas no Brasil nós ficamos muito tempo. E lá na Itália, olha gente, é assim ó, é de chorar. Adolescente de 13 anos, nós pegamos fumando. A gente foi para uma praia conhecer Lerite. Vocês gostam de Lerite? É uma praia deles, não é nem um lugar muito assim comum. A gente foi conhecer, foi bem no dia que eles entraram em férias, sabe assim? A gente tava até no ônibus, porque tava tudo interditado, tinha que ir de ônibus para esse lugar. Gente, aquela criança, uma criançada, tá? Entrou naquele ônibus e a gente foi para essa Lerite. E aí lá eles meio que se separam, fica só os adolescentes numa praia, na outra só as crianças. Nessa dos adolescentes, a gente gravou. Olha, não dava pra achar alguém que não tava fumando. Inclusive maconha. Ponto que o cheiro né, dá pra gente sentir. Mas ninguém parou de fumar lá. Então, entende? Tipo, poxa, olha que bacana que a gente fez pela nossa geração. Né? Então, assim, e o lixo no Brasil, olha, eu vou dizer pra vocês, ele não é tão problemático quanto em outros países. Ponto. A gente, claro, vê volume, a gente se... Né? Porque o lixo vem da onde? Dos rios. Ninguém vai jogar uma garrafa no mar, né? Tipo, a não ser que os navios que estão passando por aí estão jogando tudo pela janela. Mas não vai poluir do jeito que está poluído, né? Por exemplo, onde a gente acha que é na reserva do Alvoredo. Muito vem dos rios. E é como ele falou, a casa de trás, às vezes o cara nem jogou no mar. Às vezes ele nem jogou no rio, mas ele vai entulhando lá atrás da casa. Daí o que acontece quando faz assim? Gente, leva tudo, né? Então, eu acho que o vaso que a gente achou... Eu sempre digo pra eles, quando a gente recolhe as coisas, porque as crianças, quando vão no limpeza, eles falam, ui, que gente porca! Eu falei, gente, às vezes não dá nem pra julgar, porque às vezes a pessoa não jogou, entende? Foi embora com a enxurrada. A minha filha, você, né, acharam uma calcinha. Daí a minha filha, ui, que mulher porca, né? Eu falei assim, como é que você sabe que a calcinha... Ela deixou ali, ela pode ter sido estuprada, e aí? Coitada da menina, não da calcinha, né? Tipo, a calcinha ficou ali, pode ser um produto. Então, assim, é difícil a gente dizer exatamente de onde veio. A gente sabe que o que tá no mar vem do rio, porque todo rio deságua no mar. Né? E a gente sabe como é a periferia, a nossa cultura. Mas a gente pode, não é impossível a gente mudar isso. Não é. A gente tem feito um trabalho de formiguinha, né? Mas se todo mundo fizer, pelo menos em casa, ó, gente, ajuda muito, muito. E aí a gente faz, eu digo, cada um trabalha na sua demanda. A gente tá trabalhando aqui. Tem um povo que tá trabalhando com o poder público, porque daí também tem que cobrar do poder público fazer as coletas. Tem outros trabalhando lá na lei. Vamos obrigar todo mundo a reciclar? E tem um povo trabalhando com o que nós vamos fazer com aquilo que a gente não consegue reciclar. Tem um povo que trabalha com a lei, né? Inclusive, foi mudado a lei do canudo plástico. Isso. Não é? Já mudaram a lei de canudo plástico, é canudo de papel, é canudo de
de inox, é canudo disso e aquilo. Mas eu fiquei tão contente um dia desse. Tem um local que eu sempre tomo um café, é um local muito conhecido aqui, numa cafeteria, talvez a mais conhecida daqui. Muito, muito, muito boa, assim, de frequentar o pessoal que vai à tarde e gosta. E eu ia e eles preservavam ainda o canudinho de plástico. Até que um belo dia eu disse, quando é que vocês vão tirar isso aqui definitivamente? Ele disse, em breve, porque eu estou vendo que apesar de estar chegando essa informação tão devagar, a gente precisa tomar uma conduta. Aí a última vez que eu fui, teve uma pessoa que fez, e o canudinho? Aí ele disse, não temos mais. Nossa, eu achei aquilo ali fantástico. Mas que legal que ele disse isso, porque eu ia dizer assim, muitas pessoas mudou lei, mudou isso e aquilo, aí a gente vai no lugar, agora eles te dão canudo de papel, eles te dão um canudo de inox para vender hoje, tem canudo de inox, coisa mais linda, vamos lavar. Nós já encontramos canudo de papel, canudo de inox, nós já encontramos tudo também no fundo do mar. Só está mudando o tipo de produto, mas não está mudando o hábito. Então, na verdade, não é o plástico culpado dos nossos mares. O culpado da sujeira, do lixo que está indo para o nosso mar, somos nós mesmos. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês. Todo mundo ainda fala, que plástico. Vocês já pensaram num hospital sem plástico? A pandemia. Na pandemia, o que seria se não tivesse o plástico? Não é? Para não dar infecção no hospital, o que é usado, descarte de seringa, isso, aquilo. Então, assim, não adianta, a gente tem que, na verdade, mudar os nossos hábitos. Por isso que quando a gente começou o projeto, a gente já fazia ação. A gente ia lá, reunia, cada ação nossa dá em torno de 150, 200 pessoas, a gente ia lá, fazia ação, recolhia o lixo, dava o destino correto, beleza. Passou 1 ano, 2 anos, um olhava para o outro, mas e aí? Aí daqui a pouco o pessoal chegava e disse, vocês estão enchendo de gelo. Vocês estão enchendo de gelo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Isso é de fato. Hoje, a gente continua fazendo as ações, mas a gente faz questão, principalmente, de ir para as escolas. Porque é inacreditável o que a gente escuta das crianças. É assim, a gente vê crianças que já estão muito mais, como ela disse, muito mais evoluídas com relação a isso, mas tem crianças que olham para a gente, eu vou falando com a minha avó joga o óleo lá na casa dela no rio, tio. E eles falam, as pessoas falam, então a gente sabe que é cultural, mas pode ter certeza, se ela chega com um talherzinho desse aqui para a avó, isso aqui era a rede com o lixo que estava lá na coisa, a gente começa a mudar, a gente vai mudando. Então esse acho que é o grande propósito do Limpeza dos Mares, né? Nós continuarmos fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Né? Eu sei que muitas histórias aqui são histórias infantis, são contos infantis, mas todos nós já fomos crianças e a gente não teve isso. Como é o nome do senhor? Ferrari. Ferrari, eu sou mais velho, talvez um dos da turma, talvez eu e mais. Eu sou uma época que eu tenho saudade daquela época em que eu ia ao supermercado, que coisa fantástica. Eu ia ao supermercado com as garrafinhas de refrigerante, íamos até a Crush, né, que é o nosso Crush, né, que não tem mais, já é uma laranjada muito boa, né, é super doce, hoje eu não tomaria não. Mas a Crush agora na Antártica, Coca-Cola, etc e tal, e a gente ia lá, entregava o engradado, né? O engradado também voltava para casa. Quando tinha engradado, às vezes não, era uma sacola mesmo, a gente levava, trazia. E ele ia lá, a pessoa recebia, nós tínhamos uma coisinha de papel, né? Tinha o nome dos refris ali, e passava o dedo na boca da garrafa para ver se tinha quebrado. Não. Aí passava, colocava ali 3 cocas, 2 guaranás, 3 cruxes, e aí eu achava aquilo lindo. Então eu vim de uma geração que quando eu vi depois eu fiquei impactado, porque isso aí mudou do dia para a noite, overnight, para a famigerada, desculpa dizer isso, a famigerada garrafa PET. E eu achei isso uma coisa paradoxal, um retrocesso muito grande, porque eu não via trabalho em fazer aquilo ali. E era uma coisa extremamente reciclável, entendeu? Então, assim, eu vejo com muita tristeza o material plástico tipo PET.
Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa comprar água mineral, aquelas que tem 5 litros, etc e tal, em supermercado, no IPA, etc e tal, no supermercado que vai aquela pessoa mais granfina, e coloca aquilo ali no carrinho, aquilo me dá um mal-estar, sabe? Porque eu acho que não é nada você comprar um purificador de água, colocar ali, você vai lá, abre a torneirinha do purificador, nossa água aqui da casa é maravilhosa para tomar até sem passar pelo... Então, a pessoa não fazer isso, comprar uma garrafa de 5 litros e depois não dar, inclusive, o devido destino a isso aí. É muito triste. Então, isso quando eu falo para as minhas filhas, elas dizem, pô, tu és velho, hein, pai? Eu digo, sou velho, mas essa época foi muito gostosa. Porque a gente tinha aquela coisa de trocar a garrafa, né? Ela voltava para a indústria. Isso era muito bom. E com certeza o PET, somente essa de 2 litros, aquela ali, é inacreditável a quantidade que a gente tira nos costões, principalmente, porque nosso trabalho é muito em ilhas, né? A gente faz muito em ilhas fora. E o que a gente encontra dessa cidadã nos costões, inacreditável. Agora, eu ainda acho que esse trabalho de reciclagem passa por uma coisa chamada recompensa. A gente estava no intervalo discutindo isso aí sobre recompensa. Recompensa em que sentido? Na Alemanha, por exemplo, e outros países, você tem o retorno daquilo que você está comprando em forma de dinheiro. Sim. Ou seja, você compra um pouco mais caro a tua Coca-Cola, mas você vai retornar aquilo ali porque você sabe que tem 20 cents ali envolvido, ou 50 cents ali, você não quer perder. Né? Eu já vi muito supermercado lá que você vai entrar e você coloca uma moedinha no carrinho para voltar com esse carrinho lá e sacar essa moeda de volta. Então, assim, eu acho que tem que ter também essa cultura que a gente não tem. Né? Nós temos um patrocinador, que é o Forte Atacadista, né? Que é o que mantém, é um dos mantenedores do projeto, né? Que com certeza sem o patrocínio a gente não conseguiria estar fazendo, até porque a gente tem embarcações, cilindros, roupas, a gente dá todos os equipamentos, ninguém paga nada para participar. Se for mergulhador credencial, nós damos cilindro, o ar, tudo a gente que cede. Tá? E o Forte, nós já fizemos, a gente faz algumas palestras dentro dos supermercados também, a gente já mudou um pouco aquela história da sacola com relação às caixas de papelão, né? Então, hoje tu vai no Forte, você vê já que outros supermercados agora começaram isso. Isso a gente começou lá atrás com isso. E a gente tem um projeto com eles justamente desse, a gente fazer as máquinas, retornar, lá botar o dinheiro, e aí receber um dinheiro, um vale, que coisa linda. Coisa ali. Você tem uma coisa mais bonita ainda. Quando você coloca essas garrafas ali, você recebe em forma de dinheiro, de bônus. Né? E tem um localzinho que você pode inclusive destinar aquele bônus para uma instituição. Então isso é uma coisa que a gente poderia... A gente vai chegar lá, com toda certeza a gente vai chegar lá também. Mas vocês entendem que, olha só, recompensa. Na verdade, a nossa recompensa... Michele, eu acho que o ser humano funciona com a recompensa. Exato, mas olha só, quando a gente evoluiu para a garrafa PET, ele trouxe praticidade para muita gente. Vai fazer uma festa e vai comprar o retornável, e aí esquece, e aí acaba não tomando porque, né? Por N motivo. A gente ganhou os copos eco tudo que ela tinha de sobra ela mandou para nós, e nós levamos para limpeza. E aí a gente higienizou, bota lá pra todo mundo. Gente, se vocês vissem o estado que fica os copos, assim, eu tirei, porque assim, ó, eu tava mais preocupada com a saúde das pessoas em si, do que, sabe, todo mundo preocupado do que, o copo, porque a pessoa toma, aí ela escrevia o nome, deixava ali, porque não dava pra ela levar pra ação, né? Mosca. Dava de tudo, eu falei, gente, isso não tá legal. Então, assim, hoje a gente pede para as pessoas levarem garrafinha e tal, mas sempre tem aquela que não leva, né, e precisa tomar água. Então, assim, a nossa recompensa, no fim das contas, foi a praticidade. A gente só não foi ensinado e não soube lidar com isso. Que a gente tem que diminuir, mas isso é fato. A gente precisa disso, ainda mais agora. Mas o que a gente queria, assim, ó, passar da experiência que a gente teve desse tempo todo para vocês, inclusive com a nossa experiência na Itália, porque nesse evento na Itália tinha uma garrafinha, pensa num evento lindo, aqueles barcos lindos, maravilhosos ali, exposição, e tinha uma garrafinha boiando, né? E ela ficava.
E ninguém tirou a garrafinha. Só eu tava preocupada com a garrafinha. Só que era muito alto o trapiche, não dava pra pegar. E todo mundo viu que eu tava tentando catar a garrafinha. Ninguém me ajudou. Simplesmente ninguém me ajudou. A garrafinha ficou ali. E meu coração... E aí tava acontecendo, porque era uma área mais coberta, assim, mas... Tava acontecendo um evento, o cara Essa falando... chamada toque do bem. Transtorno e tava obsessivo o cara compulsivo falando do bem. sobre o plástico frio. Eu falei, meu Deus, que plástico frio. Isso eu tô me preocupado com o negócio boiando. Entende? Tipo, O evento não acontecendo do lado. Por quê? Porque a gente tá botando culpa em tudo, menos na gente. Entende? Então, assim, esse negócio de polui, tudo polui fora do seu lugar, tudo. A bituca polui quando ela não tá no lugar certo, o plástico polui. A gente polui quando a gente não tá no lugar certo, né? Porque a gente impacta a natureza. Então, assim, ó, oceano é o que dá 50% do nosso oxigênio, sabe? O oceano é 97% do que tem no mundo. Não deve ser por acaso, né? Então, assim, se a gente não cuidar, a gente morre. Mas a gente não tá preocupado com isso porque a gente acha que ele é 97, é muita coisa, né? Mas ele morre, assim como a gente morre. Então, se a gente não cuidar, né, é uma cadeia alimentar, imagina o que precisa sobreviver lá embaixo. Então, eu acho que, infelizmente, são recompensas, mas também leis que proíbam, leis que multam, a gente precisa. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eles próprios chegaram a esse nível pela recompensa. Não é porque eles são tão educados, é porque existe a recompensa. Ele E pensa... a penalidade também, né? Dois, recompensa e penalidade. Acaba acontecendo. Na Alemanha eles reciclam o vidro pela cor. Pela cor. Eu achei uma coisa fantástica reciclar vidro pela cor. E se você não colocar na cor certa, dá bronca. Reciclar vidro pela cor. O vidro... A garrafa escura não vai se misturar com a garrafa clara. Meu Deus, tirar aquele... Sabe isso aqui, ó? Eles têm que tirar isso aqui pra botar no lixo reciclável. Esse alumínio aqui, ó. Eles não podem jogar mais isso aqui. Entende? Tipo, eles dificultaram tanto, mas são obrigados. E se não fizer... Em todos os mercados lá também eu falei com eles, além do negocinho de pagar, de receber o dinheiro em vez de devolver o negócio, é que tu paga também principalmente pelas sacolas plásticas. Exato. Então isso influenciou muitas pessoas a começarem a levar sacolas deles mesmos, de casa, não plásticas, mas de papel, de tecido, etc. Porque é o jeito mais fácil de mudar drasticamente nossa cidade. É dando recompensa. Então, tipo, recompensar a pessoa por um ato bom influencia ela a continuar fazendo aquilo. Então, tipo, não só deixar aquilo ali por um mês, mas deixar aquilo ali pro resto. Porque se tu parar, todo mundo vai parar. Então, tipo, o que eles fizeram ali foi genial. Eles mudaram uma civilização que estava em decadência no início do século passado e agora é um dos melhores países para se viver. Só que ninguém quer fazer isso, porque requer dinheiro e tempo. Então, Michele, você acha que as sacolas biodegradáveis têm vez nisso aí ou não chegam por causa do custo? Eu acho. Custo é muito diferente. Como tudo que é reciclável, pode ver, vai comprar papel reciclável, ele é mais caro que o outro. Mas quando todo mundo vai ser uma hora que você vai proibir. E aí a gente vai ser obrigado a usar o reciclável. E aí vai entrar. E só assim vai entrar. Mas a sacola biodegradável, ela gera microplástico, né? Depende. Tem uma agora que eles fazem de... A questão é que você pode usar o que seria o PET, a garrafa do refri, com outro material que não seja vindo do plástico, do petróleo. Então você faz, você já gera um material que o processo de reciclagem dele vai ser mais útil ou mais decomposto, mais facilmente decomposto. Mas é o que a gente diz, né? São várias opções que eles estão porque aí vai chegar uma questão estrutural maior, que é o greenwashing. Só que infelizmente não está mudando as coisas, não está mudando. Melhorou não, eu achei que isso aí... Não, isso é greenwashing. Ele continua poluindo. Continua, né? Ele continua poluindo. A tartaruga, ou seja, lá qual for o animal marinho, que ele vê isso aqui, ele vai comer, ele vai... Porque, por exemplo, na minha casa tem um canudinho metálico, meu Deus, ele tá lá, é uns 4... Sim, vai diminuir. E por que ninguém usa? Tem gente que não usa porque acha nojento, porque tem que limpar, aí a pessoa não usa, aí na hora que ele vai no canudinho, a minha filha, na hora que ela vai no canudinho, não, então eu não vou, nesse eu não vou, porque não dá pra ver. Entende como a gente foi mal acostumado com o transparente, a gente vai ficar limpo, mas o de inox não dá.
né? Então as pessoas acabaram até deixando de usar no fim das contas. Mas olha só, gente, o canudinho, ele tem uma importância, principalmente para dentro do hospital. Tem muita gente que não consegue comer, né? Não consegue se alimentar, principalmente no hospital infantil, eles usam muito para alimentação, né? De algumas pessoas. Então assim, ó, a gente tem que entender que às vezes banir, existe um mercado, existe uma deficiência, precisa usar. A gente só tem que aprender a descartar. E aí, como eu falei pra vocês, cada um vai fazer o seu papel, né? A gente vai cuidar do descarte, né? Reusa, reutiliza, reduza. O outro lá vai cuidar de como reciclar, né? Mas se a gente não fizer isso agora, não vai dar mais tempo. Entende? Mas olha só, pra acabar, a gente vai fazer umas perguntinhas que vai valer um brindezinho pra vocês saírem daqui assim mais animados, né? É? Então vamos lá. Vamos lá. Quem fala primeiro? Levanta a mão. Levanta a mão. Da escola, né, professor? Vamos tomar agora, né? É isso. Qual é o nome do cheiro, ou do líquido, que o... Segura na gente. Serviu o seu marido, né? Solta como bota. Vai lá atrás. Levanta o que você falou. Cada vez. Isso Ele fala churume, né? Ah, boa. Qual é o lixo que eles contêm, né, de separação? Porque a gente vai falar se faz toda a separação, cheia de coisa. Vamos ver. Qual é o lixo, o tipo de lixo que se coloca no container de cor vermelha? Vidro. Plástico. Não. Levanta a mão, levanta a mão. Tu levantasse, vidro, fácil. Papel? Não? Orgânico. Nuclear. Metal. Não. Não. Não é Quem plástico. Plástico. Então, Mas não é plástico, não é plástico. É que eu falo plástico, mas não é. Aí eu achei que fosse mas pra ninguém mais é claro. Ele é vermelho justamente porque é o pior lixo que existe, né? Gosta? Então por isso é a cor vermelha. Então agora ninguém vai mais errar. A gente separa. É que hoje em dia também a gente pode usar como a gente trabalha com três. O azul e o branco. Então assim, a gente tinha na escola, mas a gente tirou o azul rejeito e o reciclável, né? Então hoje são esses três lixos, não é? Sim. A gente não usa mais esse colorido. Mas assim, ainda quando tu vai num shopping, isso aqui ainda tem, né? E aí tá lá, vermelho. A gente trabalha com três, isso foi tirado já. Eu gosto Porque na coleta vai tudo. É o reciclável, porque o reciclável. Mas agora imagina vocês que isso tem em toda escola, porque é obrigatório ter um conjunto desse numa escola. Então, se tem, eles têm que ensinar, certo? É o papel da escola. Eles não sabem na escola. Por isso que Foi na escola, tava cheio. Porque eles falam assim, não sabem. Eu nunca vi Não sabem, mas mandar pra escola tem mais lixo do jeito da escola. Vocês são do. Onde é? Você fala do Campo. A gente fez a pergunta. Vocês moram no Ribeirão? Não. Falou que era todo Ribeirão. Não, ele só citou. Não, sabia qual eu errei porque ela falou que era plástico atrás e no bolso deu certo. Não, mas ela não levantou a mão. Porque ela não levantou a mão. Porque assim, na escola, no trabalho, a gente faz um trabalho de sustentabilidade, a gente faz com bastante tempo, então a gente, a água da chuva, a gente faz composteira, a gente separa o lixo. Então, antes tinha os 5 mesmo, só que hoje a gente trabalha com esses três, a gente só trabalha com esses três lixos, que é o orgânico, o reciclado e o rejeito. Então, na verdade, tem sim. Nas aulas dos professores, a gente tem a caixa ainda do guardanapo, certinho, onde ele é só o guardanapo. Então, a gente não trabalha mais com essas lixeiras. Por isso que muitas vezes, talvez, eles não... Não, mas toda escola que a gente vai, a primeira coisa que a gente vê é se tem os containers. Ah, tá. Se tem, a pergunta Mas tá escrito, né? É porque, na verdade, quando eles forem no shopping ou outro espaço, vai estar ali escrito onde eles vão jogar. Mas a gente trabalha com esses 3 na escola. Então, por exemplo, depois do lanche, tá lá, eles sabem onde alguém comeu a fruta, sobrou o resto de alimento do prato, eles sabem onde eles têm que jogar o resto do alimento, sabe, né? Então a gente vai trabalhando, tem um projeto muito legal. Eu quero contar de vocês, eu quero contar. Vocês sabem como é que é o nome da associação que idealizou o projeto Limpeza dos Mares? Não levantaram a mão, A gente já ganhou um prêmio no estúdio.
falar? Ela quietinha. O nome do barco? Tava no vídeo, né? Tava no vídeo, boa, o nome do barco. O nome do barco? Ela falou, inclusive, o nome do barco é o nome da escola que faz parte do projeto. Pérola Negra. Qual é que falou? Quando começou? Que ano começou o projeto? 2014. 2017. 2014. Ah, Muito bom, Tem gente. no site, tem no site. Já tem 10 sessões, 10 temporadas. Bom, pessoal. Tinha a parte do seu Carlos Schmidt, né? Qualquer pessoa pode participar do projeto. Mas pode os quanto deve. interessados. Pode e deve. Se não é mergulhador, se quer. A gente tem 3 E não categorias. sabe mergulhar. A gente tem 3 categorias, tá? Tá. Quer falar? Ó, a gente tem o voluntário tartaruga, o golfinho e a estrela do mar. Tá? O tartaruga não é porque ele é leve. O que é a tartaruga? O mais longe, mais difícil, ele vai. Né? Ele vai chegar lá, por isso que ele dura 200 anos. Então, o tartaruga é quem faz a limpeza terrestre na praia, nos costões, fica em terra. O golfinho é o mergulhador, porque ele é o nosso mestre aí no fundo dos mares. E a estrela do mar, quando quebra a ponta da estrela, quando ela tá lá, o que acontece? Ela regenera. E aí a estrela pra nós é quem fica separando o lixo pra gente regenerar esse lixo, a gente dá o destino correto. Então a gente tem esses 3 voluntários. Então cada etapa a gente divulga, né? O nosso Instagram Limpeza dos Mares. Sigam o nosso Instagram, porque ali está o dia a dia da gente, né? Temos o site limpesadosmares.com, onde também está todas as etapas lá, e ali a gente divulga a ação, né? Como às vezes a gente só faz a ação com uma embarcação, nós temos um limite, né? Dependendo do quantitativo de embarcações. Essa embarcação da Escola de Mergulho Aquanauta Floripa, a nossa diretoria de mergulho, a embarcação ela contempla 60 lugares, então a gente vai com 60 pessoas, mergulhadores ou não mergulhadores, até porque precisam receber esse lixo ali já para separar dentro da embarcação. Então assim, voluntário total. Nós fizemos agora no Rio Perequê, em Porto Belo, fizemos no mês passado, Fizemos no mês passado, nós tivemos mais de 250 inscritos. Muito legal, assim. Aí foi a Marinha do Brasil, foi junto também, então limpamos rio, praia, costão, lagoa, né? Então assim, quem vai participar pode ter toda certeza que nunca mais vai ser o mesmo. É inacreditável. A gente fica sabendo Isso, no Insta aí a gente posta. Tem uma história muito interessante, né? Quando a gente estava com 99 toneladas, a gente foi fazer uma etapa numa cidade. E aí cheguei na cidade, começou a falar, o efeito veio do meu ouvido. Estás pensando que tu vais chegar a 100 toneladas na minha cidade? Não vai. Aí eu assim, por quê? Mandei limpar a praia todinha de noite. É assim. Eu assim, tá bom. Quando acabar o evento a gente conversa. Aí mesmo que deu vontade da gente limpar, né? Bom, nós tiramos 1 tonelada e 800. Não. Aí ele olhou para mim e disse, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês... Assim, a gente retira o lixo que ninguém vê. Porque até o pessoal da limpeza, ele faz o básico. Ele vai ali e vai limpar aquilo ali. Nós não. Nós entramos nas restingas, nós entramos nos costões, nós vamos atrás desse lixo. E é inacreditável. Baía de Golfinhos esse ano. A gente chegou na praia e eu olhei para ela e disse assim, e não vai dar muita coisa. Meu Deus. 7 toneladas nós tiramos. Foi brotando, a coisa foi brotando, a gente foi com um mangue atrás, assim, tinha colchão, tinha de tudo que vocês imaginam e não imaginam, a gente encontrou de tudo. 7 toneladas nós temos um pedacinho de farinha só. E a mesma coisa que os prefeitos falam, que vão falando, não adianta, é conscientização. E as pessoas que estão ali... Quer ver a vergonha? Só uma pergunta aqui, aproveitar essa oportunidade. Qual o destino de um lixo chamado isopor? Ele entra onde? Reciclável. Ele é super reciclável. Inclusive no Cosmo, em alguns lugares tem Sim, já a coleta. Nós estamos separando lá no nosso prédio. Põe tudo no reciclável.
Tu quer ver esse lixo? Vamos Dá pra lá. lavar. E mais uma coisinha só. O danado do cabo de vassoura. O que é a dona de Madeira, casa? não. Tira o plástico, Tira o plástico. reciclável, a madeira é orgânica. Ah, é uma coisa que eu gosto pra Mas a não ser que tu consiga dar um tiro pra madeira. Tudo certo. Mas se não. a cápsula Plástico? de café. Plástico. Sim, mas a tem que gente ainda tirar. continua líquido. Aí metade joga no reciclado, metade joga no... O pó de café é orgânico. Porque E dá pra usar na horta. dentro da cápsula. Tem um plásticozinho também, um alumínio. Lava e joga no lava. Mas tem a Existe? É, cápsulas. Você devolve inteira e eles... Falar assim, isopor agora. É verdade que o isopor não há muito interesse sobre ele, porque ele é muito leve e, portanto, ele não faz peso. É isso? Exato. Mas vou te contar um dado do isopor. 187 prédios estão sendo construídos só naquela área do Rio Perequê, entre Itapema e Rominhos. 187. A quantidade de isopor que nós tiramos do rio e principalmente da restinga, porque cai dos prédios que estão sendo construídos, que agora a laje vai tudo com isopor, e eles cortam, o vento leva. Assim, ó, parece a Sabe a neve. marmita do pessoal? A marmita que vem aqueles potinhos. Tem o nome deles, né? O Dedé é o que mais conclui o Perequê. E eu guardei a chama, botei a chama assim, ó. Dedé. Olha, uma pessoa difícil. Vamos atrás do Dedé. Mas você viu a vergonha que a gente passou no limpeza? A gente tinha feito a limpeza em Canasvieira. Gente, Canasvieira é uma praia turística, bombada, tiramos muitas toneladas. Aí a gente foi pro Campeche. Inclusive a gente mora lá. E o Campeche tem uma pegada mais, uma vibe natural. Daí no dia antes de começar a limpeza, a gente faz, né, um briefing e a gente fala, gente, se a gente não achar muito lixo aqui, né, a vibe do lugar, a gente tirou mais do que Canasvieiras, mas muito mais. E assim, lá a gente inclusive descobriu o produto de furto, né, lá nas dunas, se você... Pequeno Príncipe, na praia, né? Central, se você virar à direita na praia, naquelas dunas, a gente achou produto de furto, mala com embalagens tipo de material de construção fechada, lacrada, um monte de coisa assim, absurdo. Muito. Mas a gente achou também, e que deu muito volume, geladeira, acampamento daquele pessoal que vem vender queijo na praia. Entende? Então eles dormiam lá perto daquele riozinho, naquele... como chama aquilo? Aquele... Gramado, eles se alojavam tudo ali, eles vão embora e deixam tudo pra trás. E aí a gente tirou muito, mas muito, assim, vergonha. Eu falei, nunca mais eu digo que há um lugar. Sabe qual é o lugar que nós mais tiramos lixo até hoje? Foi aqui em Florianópolis. Vocês têm ideia, mais ou menos assim, do lugar que mais que a gente tirou lixo? Praia de Cagões. Não. É local, né? Canal da Barra da Lagoa. 15 toneladas, o nosso recorde. Nós tiramos 15 toneladas um ano, no outro nós tiramos 10 e no outro nós tiramos 7. Inacreditável. Dava um pneu para cada morador. Dava um pneu para cada morador, no mínimo. Aí, televisão, sofá, geladeira, lustre. A casa completa tinha ali embaixo. Os peixes a gente mora o dia todo. E assim, ó, a água, o dia que a gente foi, a água estava muito turva, a gente acabou não pegando tanta coisa no fundo do mar. Uma semana depois tiraram um Fusca, um velho enterrado. No canal da Barra? No canal da Barra. Tem um vídeo na internet. Mas porque tem muita gente que mora lá, ó, e o costume deles é enterrar o lixo. Isso eles falam, tá? Os próprios moradores, o neto, a minha avó jogou a banheira embaixo do trapiche. E assim, vai tirar lá pra ver, vai tirar lá pra ver. Pra te ver como uma coisa. Pessoal, a gente quer agradecer, tá? Desculpa a gente ter se alongado aí, mas é um papo que a gente gosta muito. E levem isso. Muito mais do que levar, a gente gostaria muito que vocês participassem de uma etapa com a gente, tá? Então segue a gente ali, porque nós vamos fazer a próxima etapa aqui em Florianópolis, ainda não está definido o local, mas a gente vai fazer esse mesmo, as pessoas chuvas, realmente é mais difícil. E aí a gente passa para vocês, de repente vocês irem a turma inteira participar com a gente. Um monte de chuva.